né? Satisfação de estar com vocês, poder partilhar também a palavra de Deus, podermos ter esse culto de comunhão com Deus e uns com os outros, né? Nesse encontro uns com os outros. Na verdade, nós trabalhamos aqui no início da igreja, no início da década de 80, e trabalhamos 83, participamos do evangelismo, participamos da fundação do templo, da construção, me trouxeram para trabalhar de servente aqui, não tinha como pagar, tinha que ser a gente mesmo. Eu e Maranata eram os dois ajudantes. Alguns aqui conheceram Maranata, né? E tivemos, naquela ocasião, o irmão Erivan, o irmão Pedro, né? Esteve por aí. E aí a gente trabalhou depois no evangelismo. Aí foi melhorzinho do que de servente de pedreiro, foi mais pesado. Não, lá na igreja Tobá é mais nova, né? Lá na central. A gente, quando foi construir ali, a gente chegava por trás, que vinha lá da próxima maternidade, onde Erivan morava, que a gente morava por ali, né? Ficava por ali, e vinha por trás assim, não tinha casas, era tudo terreno. Chegava ali, não tinha casa, eram poucas casas, né? E em 83 trabalhamos no evangelismo, foram batizadas mais de 40 pessoas nesse evangelismo, das quais eu só me lembro de Rituânia e Francisco, né? Nenhuma outra pessoa não vejo mais aqui nesse período, não. O Farias já estava, no evangelismo ele já estava. Não, Alcides veio bem depois, muito depois. Daquele tempo era o irmão Pedro Sapateiro, que a gente chamava assim, né? Irmão Farias, a irmã Raimunda. É os que eu me lembro que já estavam, mas do evangelismo mesmo, que batizaram-se dessa vez, só lembro de Rituânia. Tinha a irmã Maria Guedes, não sei se alguém lembra, ela andava por aqui ainda um tempo. Mas é Rituânia e Francisco que permanece, que a gente sabe que permanece até hoje, né? Os outros não sei, se para. Não, eles não moravam aqui, não. Eles moravam em Juazeiro do Norte, né? Depois foi que vieram para cá. Eles são bem antigos na igreja. Eles se batizaram assim, mais ou menos na década no tempo que a Ellen White andava por aqui. Ela veio aqui em 1915, a irmã Ellen White, vocês sabem disso, né? E aí, minha esposa também batizou junto com eles, né? Mas não vão dizer que eu disse isso dos irmãos, não, senão eles vão ficar com raiva de mim. A irmã Leocádia, que a gente conheceu depois, é nova comparado com esse pessoal, né? Comparado porque esse pessoal que batizou em 79, em 69, o irmão Edival e a esposa batizou em 1969, em Souza. Porque a sede aqui começou tudo por Souza. Souza é a mãe dessas igrejas todas aí, né? Quer dizer, é a avó de algumas. É a mãe aqui. Depois foi que a sede do distrito passou para aqui por uma necessidade e aqui ficou. Como era uma cidade maior, então a missão não mudou por causa disso, não. Foi por outro motivo. Irmão Edivaldo. E irmão Edivaldo é o pioneiro aí na obra. Ele é uma pessoa que... Ele e a esposa, né, são pessoas que são dedicadas ao Senhor de longas datas, né? E como muitos outros, né? Outros vai chegando depois. Mas qual aquela parábola que Jesus contou, que uns foram contratados de manhã, cedo antes do nascer do sol, para o serviço, outros foram um pouco mais tarde, e outros foram já quase 4 horas da tarde. Mas todos receberam o mesmo pagamento, não é? A mesma recompensa. Então, é assim que é o reino dos céus. Sim? Irmã Lourdes, né?
Sei, eu me lembro dela. Muito bem. Começou em Souza. Depois veio para cá. Foi um evangelista chamado Renato Gomes, que veio para Souza, fundou o trabalho em 1969, depois veio para Patos. Fundou o trabalho aqui, depois foi embora. O trabalho aqui acabou-se, o de Patos ficou uma semente, que foi a família de Dilza, da minha esposa, né? Ela, a mãe e uma irmã. E uma senhora, já é falecida. Ficaram essas 4 pessoas como remanescentes ali em Souza, e na região toda acabou. A igreja de São João do Rio do Peixe, muito boa, que acabou. Teve uma igreja boa em São João do Rio do Peixe, que acabou. E aí, então depois o Renato Gomes, ele enviou outro evangelista chamado Eliezer Fontes. Esse ainda está vivo, construindo igreja lá em Alagoas, Maceió. Ele está com 85 anos, mas está construindo igreja. Eu tinha até uma reunião com ele lá, e o filho dele, que é o pastor Eliezer Júnior, presidente da Missão Sergipe, né? Falou, agora tá bom de parar, né? Completou 85 anos. Ele disse, eu não, porque o diabo não parou ainda. Eu não vou parar não, enquanto ele tiver, eu estou vivo. Então são pessoas que nos inspiram pelo seu exemplo, pela sua dedicação. O irmão Renato Gomes tem histórias fantásticas a respeito do trabalho que ele realizava. Ele era um grande ganhador de almas, a ponto de ganhar para Cristo a igreja inteira, só mudar a placa da igreja. Aconteceu o trabalho dele. E aí são homens que realmente enfrentaram a dificuldade do preconceito na época difícil, né? Porque nunca foi fácil, mas era muito mais difícil do que hoje. Mas dedicaram-se e trouxeram os resultados, que foram muitas almas aos pés do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, deixar de conversar e vamos então ouvir a palavra de Deus. Lucas 13, versos 22 a 30. Lucas, capítulo 13, verso 22, a porta estreita. Verso 22 até o verso 30. Pronto, página 295, em algumas Bíblias, né? Tem Bíblias diferentes aí. Ou 695 no Novo Testamento, né? 695, 13, 22 em diante. A porta estreita, vamos lá? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus Cristo orientou justamente sobre essa questão de entrar no reino dos céus. Ninguém desliza para o céu. Ele disse que deve haver um esforço, esforçai-vos. Isso diz respeito à nossa mudança de caráter. Muitas vezes nós temos defeitos de caráter que precisam ser corrigidos, todos nós temos. E muitas coisas então que com elas nós não entraremos no céu. E o hino que cantamos por último aqui, que as meninas cantaram, melhor dizendo, dizia o seguinte, renova-me, pois eu não quero ser igual. Não quero continuar sendo o que sou. Não quero então continuar com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos.
E aí Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar e não poderão, porque não se permitiram, ou não permitiram, melhor dizendo, que o Espírito Santo realizasse a obra. E a Bíblia está cheia de advertências de Jesus sobre essa questão de mudanças, ou de muitos que não entrarão. Em Mateus 7:21, não vamos abrir a Bíblia para ler, mas é bem conhecido dos irmãos quando ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome e expelimos demônio e fizemos muitos milagres. Então são pessoas religiosas, são pessoas da igreja. E ele disse: eu não conheço vocês. A gente aplica muito isso para lá de fora, mas essas palavras foram dirigidas especialmente para o povo de Deus, é para nós, não é? Porque nós somos muito aptos a desviar a correção para o outro. Fulano está precisando dessa mensagem. Se fulano estivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Mas eu preciso ouvir. E quando eu prego, eu preparei essa mensagem, estudei para juntar os textos, não é nada teológico nem difícil, mas eu estava pensando justamente em mim, nas minhas necessidades, não é? E Jesus orientou muito isso. Por exemplo, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. E a gente usa muito isso para evangelizar, para dizer para as pessoas: abra seu coração, Jesus está batendo a porta. Mas sabe que Jesus disse isso, ou foi escrito então pelo profeta? Foi para a igreja, foi para nós, para a igreja de Laodiceia, para os cristãos de Laodiceia, para nós: abra sua vida para eu entrar. Se ele está batendo a porta é porque não está dentro, ele está querendo entrar na sua vida. E nós estamos papando sermões, e nós estamos fazendo reflexão toda manhã, e nós estamos na vida contínua, vida religiosa, mas ainda Jesus está batendo, pedindo entrada. E aí é onde nós deveríamos refletir sobre isso. Estou apto? Estou pronto? O apóstolo Paulo diz, Coríntios, não me lembro aqui o texto, que ele diz: e analisai-vos a vós mesmos para saber se Cristo está em vós ou se já foram reprovados. Analisai-vos, avaliai então a vossa vida espiritual. Então é isso que nós estamos, o que deveríamos fazer. O pensamento da irmã White, eu coloquei aqui alguns pensamentos muito bons, que diz o seguinte: todos nós estamos decidindo o nosso destino eterno, e depende de nós, e depende inteiramente de nós, ganharmos ou não a vida eterna. Nós estamos decidindo. Jesus já fez tudo, não é mais com ele, ele está lá, claro, como nosso mediador, como nosso intercessor diante do Pai, mas agora é conosco. Nós estamos decidindo o nosso destino eterno, não é? E há um pensamento que diz o seguinte: se alguém se perder, não é pelo fato de ser pecador, é porque não aceitou a salvação de Deus. Porque o plano de salvação de Deus é completo e é para todos os pecadores. Então, se alguém se perder, o problema não está no plano de salvação, o problema não é porque você é pecador, porque a salvação providenciada por Cristo foi para nós pecadores e está à nossa disposição, não é? E aí, então, o que estamos fazendo nós dessa salvação? O apóstolo Paulo, analisando o plano da salvação, ele diz: como negligenciaríamos nós tão grande salvação? É extraordinário o plano de Deus, inclui todos nós nesse plano. Todos nós estamos incluídos, todos os pecadores. A gente vê uma pessoa, um pária da sociedade, alguém que está lá, e a gente diz: esse aí não tem jeito. Mas Jesus morreu por ele, o plano de salvação é para ele. Então o propósito de Deus é salvá-lo, o interesse de Deus, e Deus não desiste desse pecador, a não ser quando ele vai deitado no esquife, no caixão, para ser levado então, para ser sepultado. Então nós precisamos refletir sobre essa questão e esforçar-nos pela nossa salvação. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos ver agora. 2 Pedro 1, 10.
2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Pronto, vamos ler. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então ele diz, procurai com toda a diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus, fomos vocacionados por Deus. Aí ele diz assim, porque precisamos confirmar. Por que confirmar? Ou como confirmaremos? Com a nossa dedicação, nosso esforço, nosso interesse em buscar a nossa salvação. Chorando os nossos pecados diante de Jesus Cristo, buscando perdão e especialmente buscando a mudança. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. A gente encontra a experiência de Esaú, quando ele tinha sido concedido para ele, como filho mais velho, todo o direito da primogenitura. Mas a gente percebe na experiência de Esaú que ele nunca valorizou isso. Ele nunca esteve interessado nisso, ele não era um homem espiritual. Mas Jacó sim, Jacó buscou e Jacó interessava-se por isso. Então a necessidade o livro de Hebreus diz, de não sermos tão mundanos como Esaú, que vendeu por um prato, por um repasto, por um alimento, a sua primogenitura. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos do reino do céu. E não devemos então trocar por nada essa vocação de Deus, essa eleição. Devemos cada vez maior, diligência cada vez maior, confirmar a nossa vocação e eleição. Então, quando ele diz com diligência, é porque há algo assim que é urgente, com urgência. Precisamos de forma urgente fazer isso, cada dia. O pensamento, então, da irmã White, ela diz, os céus será para os que desejam intensamente, para os que envidam esforços proporcionais ao valor do objeto que buscam. O pensamento dos que obterão o céu fixa-se-á nas coisas celestiais. Pensamento fixo nas coisas celestiais. Nós não somos desse mundo. Há atrativos, há tentações, todos nós passamos por isso. Mas precisamos então superar todas essas dificuldades. Muitas vezes tombamos, muitas vezes caímos, mas não devemos estar desanimados. Levantar-nos, erguer-nos, segurar na mão de Deus e continuar a caminhada, continuar a luta. Deus, ele não desiste de nós, então não deveríamos desistir da vida eterna. E como nós asseguraremos nossa vocação e eleição? Consagração e comunhão com Deus. Apocalipse 22, 14 diz muito a respeito do que deveríamos fazer. Apocalipse 22, 14. Aqui é a última das 7 bem-aventuranças contidas no Apocalipse. E diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado, ou bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O pensamento é o seguinte: o céu não admite caráter duvidoso. A posse de um caráter semelhante ao de Cristo é que nos abrirá os portais ao paraíso. O caráter é a única coisa que levamos da terra para o céu. E o céu não admite um caráter duvidoso. Ou seremos transformados ou não entraremos lá. Então precisamos dessa mudança de caráter. Exatamente, para deixar para a última hora é perigoso. Nós podemos perder a vida eterna. Então nós precisamos
admitir que temos defeitos e que ainda não estamos prontos e buscar com intensa dedicação a transformação necessária. Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só veremos a Deus quando estivermos purificados. O sangue de Jesus, lavados no sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue. Aí João viu a grande multidão, Apocalipse 7, né? E aí um dos anciãos, eram 24 anciãos, um dos anciãos perguntou a João: e esses? Quem são e de onde vieram? Ele disse: Senhor, tu sabes. E aí o ancião continuou: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do seu trono, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então é necessário que nós experimentemos essa lavagem então das nossas vestiduras, não somente uma vez, não, mas já aconteceu isso quando eu me decidi pela igreja, entrei, sim, aconteceu, mas tem que ser todos os dias renovados, todos os dias transformados. E o pensamento da irmã White diz: se queremos fazer progresso na vida divina, precisamos orar muito, que cada respiração seja uma oração. Que cada respiração seja uma oração. Estamos fazendo isso. 1 Coríntios 2,16. Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós estamos dando uma passeada aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mentalidade espiritual. Nós temos a mente, ou deveremos ter a mente de Cristo. Devemos ser espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Iremos compreender o que Deus quer de nós. Iremos entender justamente o plano de Deus para a nossa vida. E por último aqui, Filipenses 2,5. Vamos à frente um pouquinho, Filipenses 2,5. É outra orientação da palavra de Deus que devemos colocar em prática. O apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos disso. Ter a mente de Cristo. Paulo disse em Coríntios, e aqui ele diz: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos orar por isso. Senhor, me dá aquela mente então que o Senhor tinha, aquela espiritualidade que o Senhor tinha, aquele sentimento que o Senhor tinha quando ser humano, e que o Senhor tem agora, né? Porque se formos ler o restante de Filipenses, diz: porque ele era Deus, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se entregou, se esvaziou, veio do céu, tornou-se humano, foi obediente até a morte e morte de cruz. Somente por uma coisa: pela nossa salvação. Interesse pela outra pessoa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu estava trabalhando na cidade de São José da Lagoa Tapada. É uns 40 quilômetros de Sousa para lá. E encontramos um senhor para estudar a Bíblia. Ele já havia a TV Novo Tempo e já estava animado e com a Bíblia, conhecendo as Escrituras, e trabalhamos com ele alguns meses. O nome dele é Francisco, mas tem o apelido de Seu Baia. Todo mundo na cidade chama de Seu Baia, até a mãe dele chama Seu Baia. E aí nós chegamos uma vez nos estudos, estávamos animados para aquele homem se batizar, com a família, estudando com toda a família, né?
ele, a mulher e 2 filhos, uma moça e um rapaz. E um dia nós chegamos e o encontramos bêbado. E a gente não sabia que ele bebia. E não tínhamos, então, ainda encontrado, assim, um mês de estudo que estávamos fazendo com ele. Né? Um mês, encontramos bêbado. E ficamos muito tristes, a família envergonhada. E aí os filhos dele disseram, olha, ele é um homem muito bom, não tem nenhuma falha para nós, só essa aí. Ele passa 30 dias bebendo, você estudando os 30 dias aqui, tá bom, agora 30 dias é bebendo, até adoecer, aí passa uns dias repousando, aí fica mais desses dias, 30 dias sem beber, e retorna tudo de novo. E aí ficamos muito tristes, eu, minha esposa e um sobrinho meu que estávamos indo lá para estudar. Animados para levar aquele homem então ao batismo com a família toda. E eu fiquei quase chorando assim, porque como é que podia acontecer isso? E aí continuamos trabalhando também, não desistimos. Ficamos visitando a família. Quando ele ficou bom do porre, que era 30 dias, ele levantava, ia beber, e voltava bêbado e deitava. Dormia, quando levantava, ia de novo. E aí continuamos o estudo. Aquele mês que ele não estava bebendo, continuamos estudando. E aí veio outro mês, era um mês sim e um mês não. E aí um dia chegamos lá e a esposa estava feliz, animada, os filhos felizes, sorrindo. E ela disse, temos uma novidade para vocês. E aí o que é a novidade? Seu Baia disse que não vai mais beber. Conta para ele, seu Baia, diga aí, que até a esposa chama seu Baia também, do mesmo jeito que eu estou chamando aqui. Todo mundo chama, até a mãe dele. E aí ele disse, olha, eu estava lendo a Bíblia, que ele lia muito a Bíblia, estudava muito a Bíblia, ele era dedicado, procurava na internet, pesquisava com os teólogos adventistas, qualquer dúvida. E aí ele disse, eu estava lendo a Bíblia e deparei-me com um texto, Jesus perguntando para o jovem príncipe, Jesus dizendo para o jovem príncipe, uma coisa te falta. E ele aplicou justamente para ele. E ele disse, tenho entregado minha vida a Jesus, mas uma coisa me falta, é deixar a bebida. Então Jesus está falando para mim isso. Preciso mudar, preciso renovar minha vida, eu não vou mais beber. E a gente já estava chegando, pensando, está chegando já a hora do homem voltar para a cachaça de novo. E aí a gente vai ter mais um mês para ficar esperando. E então ele chegou e disse, eu não bebo mais. Me faltava isso. Agora minha vida é totalmente de Jesus. Amém. Você sabe que o alcoólatra, era alcoólatra há muitos anos assim. Para dizer de uma hora para outra e não voltar, a gente achava difícil, né? Estava chegando o período que ele disse, eu não bebo mais. Aí já são uns 3 anos, quase 4 anos já, que isso aconteceu. Nunca mais ele tocou na bebida. Servindo ao Senhor, não tem igreja na cidade que ele mora. Ele e a família foram batizados, com exceção da filha. Ela viajou para São Paulo antes e foi trabalhar, e aí os 3 batizaram, ele, a mulher e o filho. Mas até hoje está servindo ao Senhor com dedicação, tem trabalhado para Deus lá, tem testemunhado, e a vida dele é um testemunho. Então essa renovação que aconteceu na vida dele foi um marco, justamente para que ele pudesse vir fazer parte do povo de Deus e fazer parte do reino de Deus. Avaliemos nossa vida e vamos pensar o que falta. O que falta então que eu devo deixar? O que falta que eu devo mudar? Porque às vezes a gente teima, né? E a gente diz, olha, eu nasci assim e vou morrer assim. Dessa forma, nós iremos perder o céu. Então, por isso, a necessidade de uma transformação, de uma mudança. E cada dia a gente deve renovar. Cada dia mudar. Às vezes, eu tenho 40 anos seguindo o Senhor. E às vezes eu me pego fazendo coisa, ou dizendo coisa que eu digo, isso não é para um crente fazer. Como é que eu, com tanto tempo assim, estou fazendo? E aí, joelho no chão, para buscar, então, essa transformação, essa mudança. E a vida
toda do cristão é esse alto e baixo, até um dia sermos glorificados e transformados pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, para que a gente possa então estar recebendo essa transformação cada dia e estar prontos para o encontro quando o Senhor vier buscar a sua igreja, buscar os seus filhos. E Deus nos dê essa bênção. Amém.